Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo você consegue dar aula com uma máscara? Você já pensou nisso daí? Em você ter que ficar usando uma máscara durante 40 minutos direto e tendo que dar aula para uma sala? Por mais que o número de alunos não retornem ao mesmo tempo, a sala ela continua do mesmo tamanho. Como vai ficar a sua saúde das cordas vocais utilizando uma máscara durante muito tempo? Bom, meu nome é Eric, sou diretor da Impact for School e algumas das alternativas que nós chegamos com dezenas de escolas que estamos fazendo consultoria nesse tempo, você tem duas outras possibilidades além do uso da máscara. Essa máscara ela vai ser extremamente necessária, obrigatória, para o professor dar aula próximo do aluno. Bom, mas vamos pensar no seguinte, o que poderia causar a utilização prolongada do uso de máscara? Bom, em alguns casos eu tenho que fazer a consultoria presencial e junto com alguns representantes da escola, ficamos ali 3 a 4 horas contínua conversando sobre a estruturação da implantação de protocolos dentro da escola, personalizados. Bom, no fim do dia eu acabo tendo que fazer uso disso daqui, ó. Então são alguns anestésicos para melhorar a questão de cordas vocais. A utilização da máscara, primeira coisa é que ela te protege e ela protege as outras pessoas, então é extremamente importante e você não tem como não fazer uso dela nesse momento. Mas o uso dela também acaba te impedindo você de beber água, porque ao fato de você ficar utilizando a água, ela é uma barreira, ao fato de você usar ela continuamente, ela vai se tornar uma barreira para você beber água. E você vai diminuir a frequência pelo qual você toma água. Outra coisa é que pelo fato de você usar máscara, ela vai umedecendo e ela faz com que você sinta menos necessidade de beber água, porque não vai haver um ressecamento da sua mucosa oral. Logo, você não vai sentir tanta necessidade assim de tomar água, porque por mais que gotículas, por mais que esteja perdendo líquido, você não vai sentir, porque vai ficar aqui úmido e isso não vai deixar com que haja o ressecamento da sua mucosa, logo você vai ingerir menos água. Quais as consequências disso? Bom, então vamos lá. Primeiro é que você tem que fazer mais força para falar, visto que você tem uma barreira aqui. O fato da máscara ele vai dificultar a propagação sonora e isso vai fazer com que você force mais as suas cordas vocais para falar. Consequentemente, você está ingerindo menos água, você está hidratando menos, fluidificando menos as suas cordas vocais. No fim do dia, você vai estar completamente exausto. E olha, estou te falando de verdade, porque em dias que eu estou muito cansado, cansa a cabeça, cansa essa parte do pescoço, das cordas vocais. Outra coisa, então estamos falando da saúde do seu professor. Então, assim, a utilização de máscara para dar aula de longe, você pode trocar ela por outras opções. Uma é a máscara por viseira, que chama shield, que é a máscara como se fosse de acrílico, que os alunos continuam uma barreira menor, o aluno ele escuta melhor a pronúncia do professor, ele tende a falar mais baixo quanto a isso. Isso facilita bastante. Porém, essas máscaras, se você, dependendo qual que você comprar, ela pode começar a machucar e acabar incomodando e apertar. Então, assim, antes de você comprar para sua equipe, compra uma, experimenta você, coordenador, gestor, para ver se ela realmente é adaptável, se ela é legal. Outra opção é você colocar na mesa do professor uma barreira de acrílico ou de algum objeto semelhante que seja translúcido e você insere ele na mesa, você fixa ele na mesa e o professor, enquanto ele está dando aula, a aula distante do aluno, essa barreira protege o professor e protege o aluno, então ele pode ficar livre nesse momento. Olha que maravilha! Dando aula sem máscara, sem viseira. Então, enquanto o professor está distante dos alunos, com a proteção, ele dará aula à distância. E quando ele chegar próximo do aluno para conferir a lição e auxiliar, ele coloca a máscara. Então, você pode utilizar para dar aula a viseira ou essa proteção, essa barreira, como se fosse de caixas de supermercado. Tudo bem? Então, para fazer a desinfecção também é super tranquilo, se você usar essas barreiras, você com pulverizador de álcool, pulveriza, higieniza e está tranquilo, está desinfectada essa questão dessa barreira. Bom, essa daí é o benefício para o seu funcionário. Qual é o benefício para o seu aluno? Olha só agora, pessoal. Nosso cérebro, ele desenvolve
a parte da articulação verbal através de uma área do cérebro que chama neurônio espelho. O neurônio espelho, ele é o responsável por você articular a boca, de você pronunciar as palavras, de ter uma articulação da sua língua. Isso é muito interessante. Esse neurônio espelho é o responsável que quando você vê alguém bocejando, sabe? Você acaba bocejando junto, porque ele imita a reprodução articular da boca. O que acontece? Se o professor ele der aula para educação infantil, principalmente de máscara, o aluno não vai ver a articulação verbal do professor. E isso poderá ocasionar o quê? Uma dificuldade na alfabetização verbal da criança, consequentemente na alfabetização escrita da criança. Então, para o professor, essa barreira ou a viseira facilita a identificação da pronunciação correta, da articulação das palavras. Isso irá contribuir muito o desenvolvimento pedagógico do aluno e a saúde e preservação da acuidade vocal do seu professor. Pessoal, pensem com carinho nisso daí, porque quando voltar, você tem coisas que você já vai ter que ter percebido antes. Então, uma das dicas para preservar a acuidade vocal da sua equipe e melhorar o desenvolvimento pedagógico do seu aluno, talvez seja a instalação de barreiras de proteção nas mesas. Isso é uma dica bem legal. Relativamente não é um custo assim tão exagerado para este tempo, e isso daí é algo que é atemporal. Isso não é algo que é para a pandemia, isso é algo que você pode deixar lá e tudo bem quanto a isso. Então você não precisa retirar ao término da pandemia. Então essas barreiras auxiliam na proteção, auxiliam na conservação da corda vocal dos seus professores e no desenvolvimento pedagógico dos seus alunos. Tudo bem? Então eu queria trazer essa dica aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilhe. Se tem alguma dúvida, pergunte. E um abraço. Tchau!